Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje a Igreja jubilosa celebra o dia de um dos seus santos apóstolos, São Tiago. Inclusive, a leitura que nós acabamos de ouvir, São Mateus, dos apóstolos deve ser o mais educado, né? Porque aqui ele não coloca, não diz o nome dos filhos de Zebedeu, e ele diz que foi a mãe quem chega para Cristo com um pedido inusitado. Em outro evangelho, quem pede para se assentar uma à direita e outra à esquerda de Cristo no seu reino são os próprios Tiago e João. Tiago, este mesmo que nós celebramos hoje. Tiago, irmão do apóstolo São João. E há um mistério que permeia todo este evangelho que é muito rico, né? Como que, mesmo na fragilidade desses homens, tanto desses 2, tanto dos outros 10 apóstolos, Deus ele age. Como que realmente esses 10, apesar de sua fraqueza, eles realmente foram escolhidos e foram designados, foram destinados a portarem dentro de si um tesouro realmente em vaso de barro, como nos lembra a primeira leitura. Jesus, quando ele olhou para esses homens, ao chamarem, aos vocacionarem a segui-lo, não é um olhar frio, rápido, não, é um olhar como se Deus olhasse para eles uma vez e não deixasse de olhá-los nunca mais, um olhar que abraça. Infelizmente, um desses se esquivou desse olhar, se esquivou desse abraço, que foi Judas. Mas todos os outros, mesmo na sua fraqueza, enquanto ainda viviam na ignorância, não saíram da ternura de Cristo. Aqui, demonstrando essa fragilidade, esses 2 filhos, embora aqui a mãe pede para Cristo, sem dúvida é um desejo também do próprio coração desses 2, porque eles são, Tiago e João, eles são muito ávidos, são muito apressados para responder ao chamado do Mestre. Mas parece que, de algum modo, eles têm uma certa afeição da parte de Cristo. O próprio Cristo, Jesus, ele tinha um afeto diferente por esses 2 irmãos. Tanto é que, junto com Pedro,
também eles estarão com Cristo em momentos importantes, como a transfiguração, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, esse desejo que eles têm, que aqui é puramente carnal, puramente humano. Eles querem estar com Cristo e participar do prestígio que ele vai receber, evidentemente, quando instaurar o seu reino. Mas Jesus vai dizer: a senhora não sabe o que pede. Jesus, ele, com essa resposta que ele dá para a mãe deles, ele dizendo: olha, a senhora pede uma coisa muito alta, uma coisa que escapa os desígnios humanos e que tem um preço muito alto. Sentar ao meu lado, um meu lado direito, um lado esquerdo, não é algo de graça, vai sair caro. E aí ele vira para os dois e pergunta: por acaso vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Ele está falando da crucifixão. Vocês poderão serem mortos por causa desse reino que vocês querem desfrutar tanto? E eles dizem: podemos. Mas é um podemos que eles não têm a menor ideia do que vai acontecer com eles. Mas prontamente eles dizem: podemos. Há uma afeição humana aí, pelo Cristo. De fato, João parece ser bastante apaixonado por Cristo. Na última ceia é o único que inclina a cabeça no peito de Jesus. É o único que demonstra ter uma proximidade real com Cristo, uma proximidade visceral, não tanto como um contrato, como embora às vezes pareça ser o relacionamento entre Cristo e Pedro. De qualquer maneira, Jesus, ele olha para os dois e fala: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Ele fala: realmente, vocês vão beber do meu cálice. Vocês serão mortos, vocês darão a vida assim como eu dei a minha vida, por causa do reino de Deus. Estou aqui de vermelho para lembrar que São Tiago é mártir, ou seja, que ele derramou o seu sangue por causa de Cristo. Não só isso, ele foi o primeiro de todos os apóstolos. Ele queria ter um lugar especial e, de fato, teve esse lugar especial. Não era aquilo que ele pensava no primeiro momento, mas certamente depois da ressurreição de Cristo, depois que ele recebe o Espírito Santo, ele compreendeu todas essas coisas e o desejo de ainda ficar próximo de Cristo não desapareceu. Tanto que ele não teve nem pressa para correr para isso. Foi o primeiro que bebeu do cálice do Cristo. O primeiro de todos eles. É bom a gente ver os apóstolos antes e depois. Antes são realmente vasos de barro frágeis, né? Que transportam um tesouro precioso, o tesouro da palavra de Deus, o tesouro da doutrina salvífica de Jesus Cristo. Mas depois são homens muito corajosos, né? E há uma mudança. Até o próprio João, que está aqui envolvido nesse meio, João, ele vai sempre segurar a sua ansiedade. Depois da ressurreição, ele sempre vai dar lugar para Pedro. Ele vai correr quando fica sabendo que o túmulo estava vazio, ele chega primeiro, mas ele não entra. Quem entra é Pedro. João espera. Aquele que queria sentar à direita, agora não faz mais questão desse lugar, porque ele já encontrou o lugar dele, que é declinado, né? Inclinado sobre o peito de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nosso Senhor, feliz por estes seus, que não só por afeições meramente humanas, mas imbuídos dele próprio, imbuídos do Espírito, imbuídos da graça, são capazes de realmente beber do cálice que o Cristo bebeu, realmente participar da morte do Cristo. E participando da morte do Cristo, participando dos sofrimentos de Cristo, trilhar o mesmo caminho dele, né? Que não parou na morte, mas ressuscitou. Não parou na derrota e na desonra, mas foi glorificado junto do Pai. Recebeu do próprio Deus o prêmio da vida eterna, o prêmio da glorificação. E participar da vida, da morte de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, significa justamente isso. Na lógica de Deus, morrer por Ele, morrer com Ele, não é uma coisa ruim, não é uma derrota, mas é sim a grande vitória. Quem morre por Deus, quem morre com Cristo, se torna vitorioso porque morre em nome daquele que derrotou a própria morte. Morre em nome daquele que foi lá no Hades e buscou aquele povo que padecia, esperava por continuar
o grande louvor de Deus por toda a eternidade. Peçamos aí a iluminação do Espírito Santo e também a intercessão de Nossa Senhora, que apareceu para São Tiago ainda em vida, lá na Espanha, para que, pela intercessão delas, guiados pelo seu divino esposo, nós saibamos bem o que importa no seguimento a Cristo. Que nós, assim como esses apóstolos, encontremos o nosso lugar, não à direita nem à esquerda, nem sendo muito estimados no meio do mundo, mas encontrando o nosso lugar bem junto, bem perto do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, Sempre. agora e sempre. Amém. Amém.